No ano de 2024, eu tive uma das maiores e melhores strikes. Eu cheguei a aproximadamente 5 meses, 6 meses de retenção seminal pura. Eu obtive inúmeros ganhos, que eu vou descrever para vocês nesse vídeo, e com certeza são estratégias que eu estou utilizando agora e que você também pode utilizar. Mas antes da sequência, eu sou Yuri, dá um like nesse vídeo, compartilha com amigos, se inscreve e bora pro nosso conteúdo. No ano de 2024, ano passado, necessariamente falando, eu tive uma grande virada de chave na minha vida e foi o que me motivou a fazer a retenção seminal disciplinadamente, porque eu ficava, um exemplo, 20 dias, tinha uma recaída. Ficava um mês, tinha uma recaída. Não, um mês nem digo. Eu acho que o melhor, o meu máximo na minha análise foi 18, 20 dias. E no ano passado eu tive uma decepção muito grande, uma decepção profissional muito grande, e eu precisava provar para mim mesmo e para outras pessoas. Infelizmente, as maiores motivações é muito mais do que a gente quer provar para o outro do que para nós mesmos. E deve ser 100% ao contrário. Nós devemos provar nós mesmos do que somos capazes do que tentar provar para o outro, porque para o outro não faz diferença nenhuma. E eu tive essa decepção profissional muito grande. Eu sempre coloquei o trabalho, a minha vida, não digo, o trabalho, o emprego, né? Trabalho versus emprego em primeiro lugar. E então eu comecei a ter essa strike motivado a isso. Eu estava sendo 100% disciplinado, então eu não bebia álcool, eu acordava às 4 da manhã, estudava, ia para academia de manhã cedo, chegava na empresa às 7 da manhã e saía por volta das 19, 19h30, e às 8 eu me deitava, estudava um pouco para dormir umas 9 horas aproximadamente. E acreditem se quiser, foi uma fase incrível. Eu vou ser bem sincero para vocês, o fato de eu estar falando sobre retenção seminal, sobre NoFap, sobre o movimento, me remete a lembranças muito boas. Eu não entendo o porquê eu quis me desvincular disso, sendo uma coisa que eu gosto muito e que me remete a bons sentimentos e, sinceramente, a boas lembranças, até porque eu fiz bons amigos nessa época. Mas voltando para o assunto. Então foi quando eu iniciei essa trajetória. Como todo início de strike, nunca é fácil. Nunca é fácil. Por quê? O seu corpo ele está acostumado com aquela dopamina, ele está acostumado com aquele prazer. Parece que é o seu corpo, a sua mente, no caso de homens, o seu pinto, né? Então, assim, não é fácil. Realmente temos que, como se fosse virar uma chave na mente e procurar outros tipos de prazer para substituir esse tipo de prazer. Então, transmutação sexual, que durante muito tempo, lá por meados de 2018 e 2019, eu procurava muito entender e saber, é muito sobre isso, né? Você transmutar, você mudar, né? Então foi quando eu comecei a fazer isso de uma forma muito assertiva. E uma das melhores sensações que nós temos quando fazemos a retenção seminal é essa questão da espiritualidade. Nós nos sentimos muito à vontade. Eu não sei da religião de outras pessoas, mas nós sentimos muito à vontade em relação a Deus ou a outro tipo de divindade da qual você acredita. Até quem é ateu deveria, se não tiver, ter algum tipo como é que se diz? Algum tipo de conexão espiritual, seja com a natureza, seja com a comida, ou seja lá o que for. E na mesma época eu contratei um programa de nutrição, da qual eu perdi aproximadamente 15 quilos. 15 quilos esse que do início desse ano até o mês passado eu havia ganhado, agora estou em processo de perder. Já foi aproximadamente 6 quilos, então estou na média aí de perder ainda 9. Para eu chegar ao que eu estava antes, né? Então foi quando eu cheguei nessa fase de alta performance. E, consequentemente, no trabalho,
Eu ia de vento e pompa, sendo o primeiro da empresa, ganhando prêmios de reconhecimentos e tudo mais, e com o intuito de calar a boca daquelas pessoas que haviam me decepcionado ali, no âmbito profissional. Consequência, eu de fato ganhei muito mais dinheiro e reconhecimento profissional e eu fui promovido. Até que, pós-promoção, depois de ter usado isso como motivação para calar a boca de outras pessoas, o que aconteceu? Eu tive a minha primeira relação sexual. E nessa relação sexual eu ejaculei e digamos que meu corpo lembrou o prazer da ejaculação e consequentemente, chegando em casa, eu quis relembrar novamente ter novamente aquela lembrança. E assim, tanto o fato de ter ido, porque eu fui me encontrar com essa pessoa com a intenção mesmo de transar. E o fato de ter ido até essa pessoa para ter relações eu digo que foi um dos piores erros. Então, o que isso acarretou? Logo na sequência, eu comecei a voltar a antigos hábitos da quais eu tinha abandonado. Então, eu comecei a beber, eu comecei a comer besteira novamente. Em relação a sono, estudos, eu comecei a procrastinar demais, tanto quanto antes. E, em consequência, o que aconteceu? Eu cheguei no nível onde todo o respeito que eu havia adquirido. E assim, gente, não é que você vai ter atitudes que vai fazer. Parece que é uma coisa muito mais de energia. Parece não, é uma coisa muito mais de energia. Entendeu? Então, todo aquele respeito que eu tinha ganho, toda aquela reputação, todo aquele magnetismo e energia, tudo aquilo foi embora. Então, o que aconteceu? Basicamente foi de uma pessoa super respeitada quanto o dono da empresa, eu passei a ser uma pessoa desrespeitada, desmerecida, colocada de lado, até o dia que eu fui demitido da empresa. E foi isso que aconteceu. Fui demitido da empresa, inclusive tendo resultado. Pra vocês terem uma ideia. Ah, Yuri, mas tu virou arrogante, ou algo do tipo. Não, gente, sempre foi muito legal e graças a Deus ninguém pode um dia vir nos meus comentários ou nas minhas redes sociais, ou seja lá o que for, desmentir aquilo que eu tô falando. Eu sempre fui muito legal com todo mundo, sempre fui muito querido, sempre soube ouvir. Inclusive, eu sempre fui o tipo de pessoa que pedir feedback em relação a tudo. Então, eu nunca fui e espero nunca ser esse tipo de pessoa, arrogante e tal, independente do quão forte estava o meu magnetismo naquele momento. E assim, mas de certa forma foi eu que atraí aquilo, porque como eu estava afogado no vício, e assim, no vício de pornografia mesmo, como eu estava afogado naquele vício, a minha autoestima estava lá embaixo, a minha moral, muito mais a forma como eu me sentia de dentro e com o sentimento que eu estava alimentando, eu acabei atraindo tudo de ruim de novo na minha vida. Ah, mas tu ficou triste com a tua demissão, tu ficou triste. Pra ser bem honesto, naquele momento sim, mas depois eu fiquei muito feliz porque eu voltei, ou melhor, comecei a voltar ao que estava fazendo, porque assim, cair na pornografia não havia caído mais. Mas eu voltei a fazer aquilo para justamente poder atrair e adquirir outras coisas. E eu não sei se em algum momento você passou por isso, de chegar no seu topo graças à retenção e cair. Eu sei que o recomeço é bem doloroso. Acredito que eu tive uma virada muito grande de chave na minha virada de ciclo do 28 para 29, quando eu completei 29 anos. E com 30 eu tive mais ainda. E tem coisas que, infelizmente, nós adquirimos com a maturidade. Então, assim, eu sou muito aberto a entender o ponto de vista de pessoas com muito mais experiência, maturidade e idade do que eu. E eu tô aqui para também transmitir a minha experiência para pessoas que têm uma idade, maturidade abaixo da minha. Que são pessoas de 28, 25, 20. E quanto mais cedo nós começarmos nisso,
e realmente ter um ponto de ação de partida para chegar onde a gente quer é muito melhor. E eu entendi que o meu propósito, nós, na vida, nós aprendemos muito mais quando ensinamos outras pessoas. E hoje eu entendi que o meu propósito é passar a ensinar outras pessoas como pular essa fogueira da hipersexualização, que infelizmente a sociedade ela impõe em nós. E assim, gente, eu falo por experiência, infelizmente não tem ganho nenhum. Porque até aquele prazer ele é uma cócega de poucos segundos, que não vale a pena. É muito preferível, se você tem família, se você tem uma pessoa, é muito preferível você honrar sua família, as suas escolhas, do que você se deixar levar por essa Matrix, por esses prazeres que são 100% banais, que vai fazer, inclusive, você perder o que você tem. É como diz até um texto bíblico, né? Todo aquele que tem, mais lhe será dado, e aquele que não tem, mais lhe será tirado. Então, quando nós estamos afogados no vício em pornografia, no vício do prazer, e assim, existem vários tipos de pornografia. Existe pornografia alimentar, existe pornografia de trabalho, existe pornografia sexual mesmo. Então, quanto mais estamos afogados nesses tipos de vício, infelizmente, cada vez mais teremos perdas. E pornografia alimentar é você comer inúmeras besteiras, você gasta muito besteira porque porcaria é caro e faz você perder mais saúde, você fica mais feio, você fica menos atraente, menos pessoas realmente de valor interessante você vai atrair, porque pessoas interessantes de valor, elas são pessoas de alta performance, são pessoas comprometidas, são pessoas disciplinadas. E definitivamente, eu falo por experiência, pessoas comprometidas, disciplinadas, elas não querem se associar com pessoas fracassadas. E infelizmente, eu falo por experiência, eu já fui uma pessoa fracassada, que era viciada no álcool, viciada em pornografia e viciada em fast food, em porcaria. E assim, menos amigos, menos network de valor eu tinha. A partir do momento que eu comecei a subir minha própria régua sobre aquilo que eu merecia, acredite, eu tive uma super virada de chave e eu passei a ser muito mais respeitado, eu comecei a ser muito mais solicitado e procurado para parceria, para negócios, do que quando eu estava afogado naquele vício. Parece que fica estampada na nossa cara. Punheteiro, não faz negócio com ele. Dá um chute na bunda dele. E, infelizmente, é isso que acontece conosco. Da mesma forma que quando eu olho, e eu falo que é muito fácil às vezes identificar, porque às vezes eu olho pra cara de algumas pessoas, seja na rua, e não devemos ter esse olhar crítico, mas às vezes a gente olha pra cara daquela pessoa e pensa, nossa, essa pessoa tem uma cara de punheteira. E então, hoje eu consigo identificar, poxa, será que em algum momento as pessoas olhavam pra minha cara e viam isso? E assim, hoje esse canal está nas redes sociais, então as pessoas muito provavelmente vão ter acesso a esses vídeos, mas era isso. E eu tô deixando toda a minha vergonha de lado. Nunca fiz ou cometi nada, graças a Deus, feio, digamos assim, a não ser isso, que era entre quatro paredes ou no banheiro ou no meu quarto. Mas com certeza a melhor coisa que eu fiz foi largar. E hoje eu quero me alinhar à minha espiritualidade e ao meu propósito, que com certeza é ajudar pessoas e levar soluções para a vida dessas pessoas, a ponto de delas sair disso e ter um ponto de partida de ação para mudar a vida delas. Então basicamente é isso. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha com amigos, compartilha comigo a experiência de vocês. Logo teremos um canal, teremos um grupo no WhatsApp e vamos crescer juntos. Eu quero muito um dia poder apertar a mão de vocês e falar, eu entendo que você passou porque eu passei por isso. Então, com certeza vai ser muito bacana ver e ouvir de alguém, eu estava nessa situação e
graças à tua ajuda também, eu consegui sair dessa.